Vamos ver, acho que eu já estou online. Não, tô não. Vamos ver, acho que eu já estou online, se aparecer alguém. Vamos ver. 10h30, a hora que eu falei que ia começar. É isso aí, deixa eu conferir aqui. É isso aí. Bom, deixa eu apertar aqui nesse aqui para gravar também. Isso aí, beleza, tudo gravando. Bom, o motivo dessa live é até para dar uma certa aula também, né? Vamos dizer assim. O que acontece? Quem é você? Quem sou eu e quem é você como sujeito histórico, né? Como sujeito histórico nessa pandemia, nessa época de coronavírus aqui no Brasil e no mundo. Eu estou falando do Rio de Janeiro, né, do meu estado. E vamos lá. O que acontece? Quem é você como sujeito histórico em meio a essa pandemia, né? O que você faz? O que você deixa de fazer? Quem você obedece ou desobedece, podemos dizer assim também, falar assim também, porque a gente vive sob decretos, a gente vive sob as leis dos governantes, né? E o que acontece? A gente vê os governantes sendo sujeitos históricos famosos, tá? No sentido de ter fama, no sentido de ter visibilidade, maior visibilidade, né? Em que sentido? Os governadores do Rio de Janeiro, daqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, Wilson Witzel e o João Dória, eles estão protagonizando uma guerra, né, contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. E eles é uma guerra ideológica, né, é uma guerra política. E eles estão utilizando desse vírus para fazer política, para fazer politicagem. O que acontece? O presidente ele também está como um sujeito histórico atuante de forma a ter notoriedade, né, a ser famoso. Então, o presidente, o que acontece? Ele precisa ter, de certa forma, um jogo de cintura com esses governadores, porque os governadores, principalmente o Wilson Witzel e o João Dória, eles são traíras, né? Ambos se elegeram com a bandeira do Bolsonaro e hoje estão aí contra o Bolsonaro, né? Eles foram traidores, eles ambos se diziam ser de direita e como sujeitos históricos, esses governadores não estão deixando um bom legado, vamos dizer assim. Agora, eu e você, como sujeito histórico, o que a gente, como nós somos sujeitos históricos nesse ambiente, nesse momento, né? O que acontece? A gente pensa às vezes que sujeito histórico é todo aquele que é famoso, né? É rei, rainha, é algum governante, é algum ator famoso. Não é verdade. Todo mundo é um sujeito histórico do seu tempo. Todas as pessoas são sujeito histórico, cada um do seu tempo, cada um com o seu tempo, né? Olha, tem algumas pessoas online, se o som estiver baixo, se o som não estiver legal, é só falar que eu tento, avisa aí que eu tento falar um pouco mais alto, tá? O que acontece? Todo ser humano ele é um sujeito histórico do seu tempo, tá? E a gente, nesse período de pandemia, a gente está da seguinte forma, obedecendo os decretos que os governadores fazem e obedecendo também a lei federal, que é através do Bolsonaro. A gente fica temeroso em relação ao coronavírus, que também dá para ser chamado de vírus chinês, sim, porque veio lá da China, né? Então, por que não chamar de vírus chinês? Eu não vejo problema algum, eu chamo de vírus chinês. É um vírus chinês. O que acontece? A gente está sob as leis dos governadores e do presidente e a gente está, como sujeito histórico, fazendo da seguinte forma: estamos em casa, nos preservando, né?
Eu, particularmente, eu consigo trabalhar da minha casa, né? Eu sou professor, eu consigo dar aula aqui desse ambiente que eu estou falando agora. Então, para mim, é muito fácil falar para as pessoas, orientar as pessoas, olha, fica em casa, fica em casa. Mas tem gente que não consegue, não pode ficar em casa, porque necessita trabalhar todo dia para fazer dinheiro todo dia para poder pagar a conta, para poder se alimentar. Então, a gente não pode de forma alguma julgar quem não está cumprindo decreto, quem não está cumprindo determinação. Entendeu? Eu estou cumprindo, eu estou em casa, mas é porque eu consigo ficar em casa. Se eu fosse um trabalhador que não pudesse ficar em casa, eu não ficaria. Se eu fosse um camelô, com certeza eu teria que estar na rua correndo atrás. Não tem como, não dá para você julgar, não dá para você falar para essa pessoa ficar em casa. E decretam uma ajuda de R$600 por mês. Tá? Agora vamos lá. Uma pessoa, um pai, uma mãe e um filho em casa, R$600 no mês já não dá. A gente sabe que não dá. É conta de gás, conta de energia elétrica, conta de supermercado, farmácia. Então, você como sujeito histórico nesse período de pandemia, o que você está fazendo? Você está em casa ou você está na rua? Não importa. O que você estiver fazendo, você está escrevendo a história contemporânea dos dias atuais. O que você estiver fazendo, você está escrevendo história. Tá? Você está fazendo história, você está produzindo história. Tá? E essa história vai ser bem contada ou mal contada lá na frente, por jornalistas, por historiadores, não importa. Agora, você como sujeito histórico, você está inserido nos dias atuais porque você é sujeito histórico do seu tempo. Agora, pessoas que já estão, como é que eu vou dizer, abrindo os olhos, né? Pensando melhor em relação ao vírus chinês, ao coronavírus, ao Covid-19. Por que abrindo os olhos? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vê na mídia, na rede social, todo tipo de informação. E na mídia social a gente consegue ver informação dos dois lados, tá? Dos que apoiam o isolamento e dos que apoiam que não tenha isolamento. E na mídia televisiva, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente vê pedindo para fazer isolamento, né? E principalmente com recomendação de médico, né? Com algum médico ali dando alguma entrevista, falando alguma coisa, né? É igual eu também como professor, como historiador, né? Eu não posso sair também falando ou dando informação se não estiver respaldado por fontes, né? Então, a televisão, ela tenta se preservar dessa forma, levando lá algum especialista, né? O que acontece? O médico, tá? Normalmente, ele vai falar, né, em relação ao coronavírus, ele vai falar para você ficar em casa. O médico, normalmente, ele vai falar isso. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui agora, né? E pode até ser um pouco esdrúxulo, mas eu vou dar esse exemplo. Um médico, se ele mandar você fazer um exame, se ele julgar necessário que você faça um exame clínico que custe R$5.000, ele não quer saber se você tem ou não R$5.000. Se você é professor, se você é médico também, se você é jornalista, político, camelô, motorista de ônibus, para ele não interessa. Ele vai mandar você fazer esse exame de R$5.000. É a mesma coisa em relação ao vírus. Para a pessoa não se contaminar, para a pessoa não ficar doente, né, encostando ou em algum objeto ou em contato com alguém que está contaminado, o ideal é o quê? Não se aproximar ou desse objeto que está contaminado ou dessa pessoa, seja parente ou não. O ideal é não se aproximar. Então, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, os médicos vão dizer:
se afasta, é isolamento. E ele não vai, em primeira preocupação, vamos chamar assim, levar em conta a sua condição financeira. Tá? Ele vai falar para você se isolar, que é isso que a gente está vendo na televisão. Seja lá qual canal de televisão que você assiste, que você coloque lá, vai dizer que o isolamento é a melhor opção, a quarentena é o que tem que ser feito. E a gente vê também, aí o que eu digo da gente abrir os olhos é quando a gente vê na internet, quando nós temos acesso à internet e a gente consegue enxergar os dois lados da história. Os dois lados dessa história que está sendo contada do coronavírus, os dois lados desses sujeitos históricos que estão atuando em relação ao coronavírus. Né? Porque esses médicos que estão orientando a isso, eles estão influenciando. Tá? E muitas das vezes governadores, e muitas das vezes o político que toma ali a decisão, o poder de fazer decreto. Então, esses médicos, eles são sujeitos históricos e com uma participação a mais no seu tempo. Porque a informação que ele dá não está sendo uma informação, ou o que ele está fazendo, ele não está fazendo apenas para si só. Ele está fazendo para um meio coletivo. E tem outros médicos, tem outros infectologistas em relação ao coronavírus que divergem de opinião, são contrários ao isolamento. Né? A gente viu na rede de televisão CNN, no canal de televisão CNN que inaugurou há pouco tempo aqui no Brasil, o infectologista dando lá a entrevista e ele se posicionando em desfavor, né, contra o isolamento. E o que aconteceu? Em meio àquela entrevista, as repórteres lá, as apresentadoras do jornal, cortaram a fala dele, dizendo que estavam com problemas técnicos, e na verdade o que parece, o que mostra, o que se mostrou ser é que não havia problema técnico algum, né? O infectologista foi cortado, né? E para não ficar... E eu não vou falar aqui, não vou dar informação nesse sentido, citando canal de televisão, citando alguma coisa, sem ter fonte. E qual é a minha principal fonte? O nome desse infectologista, né? Desse infectologista especialmente, eu até anotei aqui para não esquecer, Anthony Wong. Tá? Ele é de origem oriental, por isso esse nome. Né? E tem um outro também, tem um infectologista que ele é da USP, Universidade de São Paulo, ele também se posiciona contra o isolamento. O nome deste é Esper Calais. Esper Calais. O que acontece? Esse, além de se posicionar contra, ele ainda põe a informação, que é o que o nosso presidente vem divulgando, vem falando sobre a economia, sobre o desastre que pode ser a economia com o comércio fechado por muito tempo. Né? O que acontece? O Brasil, o país, nós somos um país capitalista. Tá? A gente vive do comércio, dos serviços, da indústria, das fábricas, a gente vive disso. Tá? E como que o governo, como que um poder público se mantém? Cobrando impostos de produtos, de bens e de serviços que são produzidos. Se a fábrica, se a indústria não produzir e a loja não vender, não vai ter geração de nota fiscal, não vai ter geração de receita. Aí eu quero ver como é que o governador, como é que o presidente vai conseguir pagar, por exemplo, salário de funcionário público. Não vai dar. Não é assim que funciona. Não é fechando o comércio, não é fechando a indústria que vai resolver, que vai dar certo. Porém, não é também fazendo carnaval que vai ajudar a combater o coronavírus. Tem que existir um bom senso, tem que existir uma balança, tem que existir uma equação equilibrada nisso aí. Tá? O ideal seria, quem puder ficar em casa, que fique. Por algum motivo de força maior,
O que é motivo de força maior? Você precisar de comida, você precisar de remédio, você precisar de trabalhar para comprar a comida. Por motivo de força maior, você sair, você ir à rua resolver seus problemas, fazer alguma coisa, né? Então esse seria um bom caminho, esse seria o ideal, né? Não o que estão dizendo por aí de isolamento vertical, né? O isolamento vertical, quer dizer, para praticar o isolamento vertical. Esse é o ideal, praticar o isolamento vertical, que é o quê? Aquele isolamento alinhado de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. Que é o quê? Aqui, nesse campo, quem está no grupo de risco, idoso ou jovem com problema de respiração, problema de pulmão, problemas de coração, qualquer que seja, fica em casa, se resguarda. E aqui, nessa camada da sociedade, que tem boa imunidade, que consegue resistir a uma gripe, a uma virose com mais facilidade, essa parcela da população que consegue lutar contra alguma doença, né? Então essa parcela da população, sim, poder sair, poder trabalhar, poder abrir comércio, poder fazer suas vendas, poder gerar nota fiscal, que aí gerando nota fiscal vai gerar a receita para o poder público, né? E não o isolamento horizontal, que é isso que os governadores estão fazendo. O isolamento horizontal é aquele da seguinte forma: ele é linear e para todo mundo, praticamente todo mundo. Então não interessa para o governador se você precisa ou não trabalhar, tá? E você, como sujeito histórico, você lá na frente vai dizer, você lá na frente vai mostrar. Se você atuou, se o que você fez nesses dias atuais foi ficar em casa ou sair para a rua. Então, todos nós somos sujeitos históricos do nosso tempo. Essa live de hoje, esse vídeo de hoje, é história, é matéria de história, só que com atualidade, né? Vamos chamar de atualidade, porque eu trouxe o tema de pandemia e que é muito relevante, né? Então você, como sujeito histórico do seu tempo, né, o que você está fazendo no período de pandemia, de coronavírus, né? Primeiro, você está acreditando nas informações que chegam até você, porque não tem como você ser uma pessoa cética em relação a isso. Então você acredita nas informações que estão chegando até você. Agora, de que forma essas informações estão chegando, né? Graças a Deus, agora a gente tem essa internet do jeito que está, bem ampla. Porque na época que nós não tínhamos acesso a smartphone, não tínhamos acesso a isso, era bem complicado, era bem difícil. A gente acreditava realmente somente no que a televisão nos mostrava, né? E a gente está vendo que a televisão, o noticiário, né, de um modo geral, tem eu nunca vou deixar de citar fontes, tá? Tem um personagem, uma pessoa, um autor, né, de nome Juca Chaves, que ele já dizia, né, que a imprensa, ela é tão honesta que pagando ela publica até a verdade. Então é isso. A imprensa, ela é tão honesta que pagando ela publica até a verdade. Então você, como sujeito histórico do seu tempo, você está escrevendo história, você está inserido nisso, tá? Todo mundo é um sujeito histórico, todo mundo escreve história, todo mundo deixa sua marca na história, de forma individual ou de forma coletiva. Eu não sou um cara famoso, né? Eu não tenho fama, então eu, como sujeito histórico, eu sou coletivo. Por quê? Porque eu pratico da mesma forma que a grande massa da população pratica, tá? E o sujeito histórico individual são os governadores, o presidente, um ator famoso de novela que seja, ou de filme, que expõe sua opinião e daí é influenciador
de outras pessoas. Então, sujeitos históricos têm esses dois, né? O individual e o coletivo. Nós, da massa, somos sujeitos históricos coletivo. E estes outros que eu citei, sujeitos históricos individual. Bom, gente, tá para 20 minutos de live, né? Agradeço a presença de todos e é isso, tá? Vai ter mais live, eu vou fazer mais, vou produzir mais conteúdo e a gente vai junto aí divulgando e debatendo e aprendendo mais também sobre a história, sobre a atualidade. E é isso. Forte abraço em todos, agradeço a todos que compareceram aqui, que vieram nessa transmissão. Fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima, gente. Tchau, tchau.